Entre os 27 e 30 anos é onde o jogo de fato começa para as mulheres. Nessa fase, ela pode até se aventurar com um homem de recurso financeiro inferior, desde que ela o julgue capaz de satisfazer sua libido. Mas, diferente dos homens, elas não romantizam um bom sexo como critério para um casamento, principalmente se esse homem estiver abaixo do seu padrão financeiro, pois elas não querem perder tempo nem dinheiro. Qualquer risco a longo prazo de não se beneficiar com o término da relação é um sinal de alerta de que ela está diante de um péssimo pretendente. Elas não jogam para perder. Os homens, por outro lado, romantizam o casamento, ignorando as leis que os prejudicam no divórcio para conseguir sexo grátis. Os homens não se dão conta de que, na maioria das vezes, o casamento é passageiro e que todo o tempo de convivência com sua ex-parceira foi lastreado em interesses monetários e não em amor genuíno. Principalmente, o homem, quando é desprovido de beleza, só é agraciado com namoro ou casamento quando ele está disposto a fazer o que os ficantes de sua pretendente não faziam: custear tudo ou a maior parte das despesas financeiras dela. O amor negociado não é uma anomalia moderna. Até as honradas da igreja, vulgo conservadoras, podem estar diante de um bom homem de caráter e respeitoso. Se ele não for um provedor que se responsabilizará por tudo, será ignorado. Em paralelo a isso, observamos também as cosplayers de mulheres independentes que desejam um homem com recursos financeiros superiores aos delas. Diante disso, o homem em relacionamento não tem motivo para se espantar com um possível rompimento do namoro ou casamento, caso o parâmetro desde o início para seduzi-la tenha sido o dinheiro. Pois os mesmos requisitos que o ajudaram a conquistá-la serão os mesmos que o levarão a perdê-la. Basta outro homem com a mesma disposição que a sua oferecer mais à sua dama que você se tornará solteiro. Tire o dinheiro da equação que você descobrirá se a base do relacionamento é baseada no amor genuíno ou negociado. Muitos homens entram em negação e se iludem a ponto de se tornarem emocionais para analisar tal situação, achando-se exclusivos, por isso esquecem que quase tudo que ele proporcionou para a esposa, ela ganharia solteira em dobro com os ficantes, exceto o casamento. Eu sei, você sabe e nós sabemos. Para comer um pastel de pelo, homens fazem loucuras que até o capeta duvida. Inclusive, assumir um romance com mulher rodada em cartório e sustentar tudo ou a maior parte das despesas financeiras dela. Por se submeter a isso, o homem sai de ficante e vira marido. Elas sabem que o homem disposto a isso pode facilitar a vida dela, tanto na relação quanto na separação. Seja bem-vindo, isso é uma relação negociada. Não se abale por isso. A maioria dos relacionamentos é assim. Aliás, muitos sem o dinheiro seriam invisíveis. Aproveite enquanto é a sua vez de molhar o biscoito. Não é uma hipérbole dizer que o casamento moderno está se tornando algo exclusivo para homens beta. A mulher só vê o homem como bom partido, se ele, no divórcio, tiver um potencial de deixá-la em uma situação melhor do que sua vida de solteira. No contrário, ela o dispensa sem remorso. Elas já iniciam uma relação pensando no fim e como se beneficiarão. Faça o mesmo e ela o chamará de inseguro e que não está pronto para uma relação saudável. As mulheres não se conformam em sair do divórcio de mãos vazias. Elas cobram um preço pela sua presença na vida do homem. No início, o homem paga esse preço provendo. No fim do romance, é perdendo metade de seus bens. O homem que propõe o casamento com total separação dos bens desafia a mulher a vê-lo como um semelhante. Isso é trágico para uma mulher interesseira que vê o homem como um degrau de extração de recursos que ela usaria para subir para o próximo nível, quando se divorciasse por insatisfação da relação. Para nossa sociedade, o homem que prioriza a si mesmo, protegendo seu próprio patrimônio, é egoísta, que não merece desfrutar da companhia de uma dama. Em contrapartida, a mulher que prioriza a si mesma, tendo o critério de ter garantia à metade do patrimônio alheio, se torna precavida. A moralidade tem padrão ginocêntrico, que só está correta quando favorece as mulheres. Por esse motivo, sugerir a separação total dos bens a uma mulher é ofensivo, a deixaria humilhada e insegura, ao ponto de despertar desinteresse. Futuramente, o homem submisso será o novo protótipo de uma relação saudável para as mulheres modernas. Aqueles que desejam casar e não se adaptarem ao novo normal, será taxado de misógino. Paralelo a isso, o homem não exclui a mulher de sua vida por ela ter uma condição financeira inferior. As necessidades do homem continuam as mesmas. Eu quero ter a mulher da minha vida do meu lado e quero que ela seja uma princesa, sabe? Quero que ela seja uma princesa, eu não quero que ela precise ficar saindo, trabalhando. Ela quer trabalhar? Trabalha. Beleza, quer trabalhar? Mas precisa? Não precisa, amém, entendeu? Por outro lado, a mulher com uma boa condição financeira. Elas não baixam o padrão quando querem um relacionamento. Quanto que um homem precisa ganhar pra ter um relacionamento estável contigo? No mínimo uns 10k por mês. E quanto que tu ganha hoje, em média, assim, por mês? Mais ou menos 5 mil. Quanto que um homem precisa ganhar hoje pra ter um relacionamento estável com você? Ai, Deus, 15 mil? Quanto que tu ganha hoje? 5 mil reais. Quando uma mulher sem fonte de renda não consegue suprir suas próprias necessidades, ela vê no casamento uma saída de seus problemas, e no homem um fornecedor dos seus desejos. O pretendente escolhido será o responsável por realizar tudo aquilo que ela, como mulher, fracassou em conquistar pelos seus próprios méritos. Se o cavalheiro falhar em satisfazê-la financeiramente, torna-se perdedor que não progrediu onde ela própria foi ineficiente, e será descartável por não ter o que o torna útil para as mulheres. O dinheiro. Em uma sociedade ginocêntrica, tudo que falta na vida de uma mulher torna-se uma obrigação para o homem suprir. Mas ser exigente pega mal.
não causa boa impressão. Então, elas agem na malandragem. O homem, por inocência ou ignorância, não ver malícia nem maldade na sua parceira, então não percebem que estão sendo manipulados. No primeiro estágio, ela recorre a uma tática boba, porém eficaz, para explorar seu companheiro. Na presença dele, ela expressa o que cobiça ter subliminarmente, quando elogia com exagero as virtudes dos romances alheios que o dela carece. Assim, ela provoca no homem uma sensação de inferioridade por não corresponder ao que ela admira. Para se livrar desse desconforto, o homem se dedica a dar o que ela deseja para satisfazê-la. Dessa forma, ela consegue extrair dele vários benefícios sem perder a pose de independente. Veja esse exemplo. Nossa, a vizinha ganha uma mesada de R$ 400 do marido. Que homem bondoso, isso deve facilitar tanto a vida dela. Deve ser esse o motivo dela ser tão alegre, né, amor? Mas eu também posso fazer o mesmo por você, amor. O homem tende a se achar fracassado e inseguro quando não consegue satisfazer alguma necessidade de sua parceira. Ela sabe disso e usa isso para benefício próprio, adestrando-o para lhe oferecer o que ela admirava nos outros casais. Tudo é feito com delicadeza e esperteza, sem que ele note que é uma marionete em seus dedos. Resumo, a esposa conseguiu a mesada de 400, sem precisar pedir, exigir ou causar mal impressão. Não se distraia com ideologias. No fundo, o que elas buscam são caminhos que trazem as melhores recompensas com o mínimo de esforço. Muitos se iludem quando pensam que as mulheres são coletivista. Na verdade, elas são individualistas ao extremo, preocupadas somente com o seu próprio bem-estar. Elas usam o coletivo como uma ferramenta para impulsionar os seus interesses pessoais. Hoje, a união feminina existe para fortalecer o individualismo da mulher. Elas são unidas por conveniência, não por amizades. Por essa razão, quando qualquer mulher aleatória se manifesta exigindo do homem uma postura que as favoreça, todas se aliam e dão proteção para blindar essa mulher de qualquer crítica masculina. Elas sabem que, se a cobrança dessa mulher virar norma social ou uma lei, serão elas as beneficiadas. No fim, cada uma delas está buscando o melhor para si. Depois de séculos de marianismo, da Igreja Católica e de cultura ginocêntrica, não é anormal as mulheres modernas se acharem superiores a um ponto de exigirem mais dos homens do que oferecem e de quererem estar acima de qualquer julgamento moral. Muitas tentam se manterem imunes a críticas e comportamento masculino que as desagradam usando o lado oculto da honra como engrenagem para a manipulação. É notório que o calcanhar de Aquiles de muitos homens é a reputação. Se quer atingi-los, ataque a honra. Se bem direcionado, o ataque freará opiniões, comportamentos e qualquer condutas que incomode. Observe como funciona. Elas escolhem a dedo as opiniões masculinas que abalam o ego ou a autoestima delas. Você nunca pode namorar uma mina rodada, tá bom? Se você quiser namorar uma mina assim, que tem fama aí na tua cidade, de rodado, caralho, 4, todo mundo já pegou, você tem que estar preparado pra tomar um chifre. Em seguida, elas fazem uma fusão, unindo a opinião masculina que as desagrada com um ataque à honra masculina, como se ambas fossem inseparáveis. Hoje, se um homem não quer me comer, eu acho que é machismo. Porra! Então, ao ser uma mulher rodada, você acaba evitando de pegar este homem inseguro. Gente, vocês perceberam que hoje em dia o homem faz um esforço muito grande pra gostar de mulher? Imagina o nojinho que ele tem de se relacionar com a pepeca, né? Ele tem nojinho de pepeca. Você é viado, né, velho? É viado, sim. Para evitar ter uma fama de machista, inseguro ou de que se esforça para gostar de mulher, muitos homens renunciam a expor suas preferências e críticas, tornando-se dóceis. Desse modo, elas vencem ao converter qualquer crítica e preferência masculina que abale o ego feminino em um ataque à reputação dos homens. No fim, elas vencem por deixar os homens domados. Quando as mulheres criam uma pressão social para induzir os homens a fazer o que elas querem e, no processo, obtêm êxito, surge um novo modelo de masculinidade. Observem na prática. O homem deve ou não pagar a conta? Óbvio que sim. Não só a primeira, como a maioria dos dates que vocês forem juntos. Sim, o homem deve pagar a conta. Na sua opinião, o homem deve pagar o jantar em todas as vezes? É claro que sim. É claro que sim, o homem que quer dividir conta deve se relacionar com outro homem, não com mulheres. Então a mulher, ela tá te dando o benefício da companhia dela naquele momento. Então o que você tem que fazer pra retribuir ela? Pagar a conta, é o mínimo que você pode fazer. Ambos degustaram um bom jantar, conversaram, se divertiram, apreciando mutuamente a companhia um do outro, mas apenas o homem se responsabilizará por tudo. Parece irônico, mas as mesmas mulheres que não gostam que os homens cobrem o papel feminino, de querer uma mulher submissa, virgem e que cuide do lar, são as que exigem do homem o papel masculino de serem protetores, cavalheiros e provedores para assumir total responsabilidade, inclusive a do jantar que ambos consumiram. O problema não é o valor a ser pago, mas reduzir o homem a um mero pagador de contas, tendo sua presença tolerada apenas sob a condição de prover. Tudo isso é normalizado pela mesma sociedade que trata os homens como machistas por cobrarem das mulheres o papel feminino, enquanto fecha os olhos para o feminismo das mulheres que exigem do homem o papel masculino. Isso cria uma anormalidade social, na qual se espera que a presença da mulher no restaurante deva ser vista como suficiente para isentá-la da responsabilidade de pagar pelo que consumiu quando estiver diante de um homem. A conta não fecha. Direitos iguais, sem responsabilidades semelhantes, é privilégio. A lavagem cerebral foi tão eficaz que a simples ideia de uma mulher
Se oferecer para dividir a conta do jantar se torna um ponto de desconforto para outras mulheres e quase um tabu para os homens de baixa autoestima, que veem nessa situação uma oportunidade para se afirmarem como homens de verdade. O homem tem que pagar a conta sempre. O homem paga a conta no primeiro, no segundo encontro. O homem tem que pagar a conta. Faz parte da característica do relacionamento o homem ter essa relação de cuidado, o homem proteger a mulher. Então, eu acho que as coisas estão muito distorcidas, ela é muito frágil. Tem muito homem bundão, essa é a verdade. Homem que não assume a responsabilidade que deveria assumir, né? Se tem um homem veaco, que convida a mulher para o restaurante, quer que a mulher pague a metade da comida? O dinheiro da mulher é dela, porra! O dinheiro da mulher é dela, porra! Não é pra dividir conta não, porra! É dela, porra! A mulher gosta de um homem que tem atitude de homem. É o homem que vai pagar a conta. Na busca por estímulos e recompensas, os homens carentes de validação interna são os mais propensos a se submeterem às pressões sociais para se encaixarem no grupo. Por isso, eles são presas fáceis de mulheres predadoras que exploram a sua fragilidade. Elas usam o termo homem de verdade como uma armadilha para controlá-los a seu bel prazer. Na ilusão, os homens carentes obedecem às normas impostas pelas mulheres como uma maneira de aumentarem sua autoestima ao serem reconhecidos por elas como homens de verdade. Mas na realidade, ao se esquivarem de criticá-las e de exigirem responsabilidade feminina, menos respeito elas terão por eles. Todo esforço masculino será desvalorizado. Se faz necessário o desprezo pelas boas ações dos homens para se cobrar mais futuramente. Um homem, quando paga uma conta pra você, um homem, quando te dá um presente, ele está fazendo uma gentileza. É meio que o mínimo que ele pode fazer. Homens que não fazem o mínimo e ainda querem que a mulher. Coisas que são apenas o mínimo. E todo menino que quer ser um homem deveria saber. Tem uma coisa que eu venho percebendo. É que os homens acham um absurdo a gente cobrar o mínimo ou gostar do mínimo. A gente realmente se emociona quando o cara faz o mínimo. Por quê? Porque a maioria dos caras não fazem o mínimo. Então o mínimo virou um padrão muito alto. Mas o que tu anda aceitando? Eu pensei, amiga, ele pagou a conta no encontro. Tipo assim, mas o que tu anda aceitando, menina? E eu não sabia. Eu tava aceitando o seu mínimo. Mas acontece, né, gente? Tá tudo bem. Eu tô me sentindo melhor. Me emociono com o mínimo também. Porque... A cada século e década que se passam, menos obrigações e responsabilidades se cobram das mulheres, seja na sociedade ou no casamento. Em contrapartida, as dos homens só aumentam.